Bom, então boa noite a todos. A gente vai continuar hoje a parte 2 do tema 6, do estudo de doutrina católica. O tema é a criação. Na parte 1 a gente falou do ato criador, né, do ato de Deus criador. E hoje a gente vai falar da realidade criada, né, do que foi criado por ele. Bom, lá no nosso primeiro encontro a gente falou da criação active sunta, que seria o ato criador. Hoje a gente vai focar mais na criação passive sunta, que seria a realidade criada. Então, o efeito da ação criadora, né, do ato de criar de Deus, é a totalidade do mundo criado, os céus e a terra, conforme o Gênesis. E no Catecismo 325, no símbolo dos apóstolos, a gente tem aqui Deus, né, o Criador do céu e da terra. E no símbolo niceno-constantinopolitano, complementando com o do universo visível e invisível. Na Sagrada Escritura, céu e terra, ou céus e terra, significa tudo o que existe. A criação toda é resumida pelo termo céus e terra, onde terra é o mundo dos homens e céu ou céus pode designar o firmamento, mas também o lugar de Deus. Também significa o lugar das criaturas espirituais, os anjos, que estão ao redor de Deus. Então, a gente está falando do céu e da terra, certo? E do universo visível e invisível. A respeito da criação, falando sobre a temporalidade da criação, acho que o Maurício até comentou um pouco sobre a temporalidade no término do encontro passado. No Quarto Concílio de Latrão, em 1215, a profissão de fé dizia que Criador de todas as coisas, das visíveis e das invisíveis, espirituais e corporais, que por sua vida onipotente, desde o princípio dos tempos e simultaneamente, criou do nada, então, desde o princípio dos tempos e simultaneamente, criou do nada, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, isto é, a angelical e a corporal, e depois a humana, como comum, composta de espírito e de corpo. Então, a ação criadora, né, a ação ativa, a active sunta, pertence à eternidade de Deus. Então, não tem, não sei se o termo correto seria, não tem temporalidade. Então, é uma ação que é simultânea, que é, ali como fala na profissão de fé, desde o princípio dos tempos e simultaneamente. Então, a ação, ela teve esse aspecto simultâneo. Entretanto, a criação passive sunta, né, a realidade criada, ela é marcada pela temporalidade. O mundo já foi criado com o tempo, junto com o mundo, o tempo. E a medida do tempo. Lá na sequência, ele fala, então, dos seres visíveis e invisíveis, né? E aí a gente vai começar a falar um pouco dos anjos, que estão aí no mundo espiritual, nos invisíveis. No Catecismo 328, a existência dos anjos, uma verdade de fé. Então, a existência dos anjos é para nós na tradição. Nos dão prova dessas características. Então, como as características dos anjos, eu tentei fazer um resumo, seriam as seguintes. Primeiro, são seres puramente espirituais, por natureza. O Santo Agostinho, né, conhecido como doutor angélico, fala que é espírito por aquilo que é, e é anjo por aquilo que faz. Então, por natureza, ele é espírito, pelo que ele faz, ele é um anjo. Por serem seres espirituais, os anjos bons e maus não podem ter a sua existência provada experimentalmente e racionalmente. No entanto, a revelação atesta a sua realidade. Como uma segunda característica, eles são não corporais. Então, eles não são dotados de corpo.
são também pessoais. O Papa Pio XII, na encíclica Humani Generis, em 59, reafirmou que os anjos são criaturas pessoais, dotadas de inteligência sagaz e vontade livre. Eles são, ao mesmo tempo, tanto como não corporais, são invisíveis. São também imortais. No Novo Testamento, em Lucas 20:36, a gente tem que, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Então, como não podem morrer, são imortais. Dotados de inteligência e de vontade, e superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Então, essas seriam as características principais que eu consegui resumir. Então, são seres espirituais, puramente espirituais, não corporais, pessoais, invisíveis, imortais, dotados de inteligência e vontade, e superam em perfeição todos os seres, todas as criaturas visíveis. O Catecismo 331 traz, né, Cristo com todos os seus anjos. Então, aqui vai falar um pouco sobre o porquê e a razão dos anjos. Então, Cristo é o centro do mundo angélico. Então, os anjos são seus. Eles foram criados por e para ele. São servidores e mensageiros de Deus. Eles, contemplando Deus face a face incessantemente, glorificam-no, servem-no e são seus mensageiros no cumprimento da missão de salvação para todos os homens. Eu não li o próximo tema, mas eu imagino um pouco, quando falar da queda, é capaz que vai entrar também um pouco na queda dos anjos, né? Então, eu não lembro se eu li, foi um pouco atrás no catecismo, foi exatamente nesse tema, falando que alguns desses anjos, né, então, quando entendendo que eles foram criados por e para ele, que seria Jesus Cristo quando personificado, né, quando na Terra, se revoltaram contra aquilo. Que aí eu não sei, depois o Maurício pode nos esclarecer. Então, seria assim, eles entendendo criados por e para Deus, e aí não reconhecendo Jesus como Deus, se revoltaram alguns deles. O que eu li, eu acho que eu entendi algo assim. Seguindo, então, Cristo, no Catecismo 331, já Cristo com todos os seus anjos, né? Então, os anjos criados para ele, já estão aí desde a criação. Então, no Antigo Testamento, em Jó 38:7, enquanto todas as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Então, já falava dos anjos, né, já lá antes de Cristo. E desde toda a história da salvação. E aqui, então, só alguns momentos da Bíblia em que fala sobre os anjos. Né? Então, em Gênesis 3:24, eles fecham o paraíso terrestre. Né? Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, logo depois do pecado original, né? Adão e Eva. Ainda no Gênesis 19, protegem Ló. Salvam Agar e seu filho, no Gênesis ainda também, sempre falando dos anjos. Seguram a mão de Abraão. Comunicam a lei por seu ministério, já em Atos. No Êxodo, conduzem o povo de Deus. Anunciam vocações. Assistem os profetas. Protegem a Jesus na infância. Servem a Jesus no deserto. E várias outras citações. Até num site que eu pesquisei, estava estudando sobre os anjos, comenta que na Escritura são mais de 300 citações que citam sobre os anjos. Traz os anjos no texto. No Catecismo 334, a gente já vai falar sobre a participação dos anjos na vida da igreja. Que a igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Né? A própria igreja utiliza, né? Ela se associa aos anjos para adorar o Deus 3 vezes santo. Ela invoca a sua assistência, né, dos anjos na liturgia dos defuntos. E festeja particularmente alguns dos santos, né? São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os anjos da guarda. Cada fiel
do catolicismo, ele é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Então, isso também é uma verdade. E cada um de nós possui pelo menos um anjo como protetor. Aí eu não lembro, eu acho que eu li que era pelo menos um anjo como protetor no A Fé Explicada. Então, pelo menos um anjo para cada, né, para cada pessoa, para cada fiel. No Catecismo 391 até o 395, algumas outras características aí também sobre os anjos, eles foram criados em estado de prova. Também eles criados em estado de prova. E que alguns deles se rebelaram irrevogavelmente contra Deus, caídos no pecado, Satanás e outros demônios, que haviam sido criados bons, mas por si mesmos se fizeram maus. Eles instigaram nossos primeiros pais para que pecassem. Então, eu sublinhei tanto irrevogavelmente quanto instigaram, porque para os anjos não existe arrependimento após a queda. E para nós humanos não existe arrependimento após a morte, se não houver sido feito se não for feito a confissão, né, dos pecados. Então, para os anjos não há nem a confissão. Então, a queda deles no pecado é irrevogável para Deus. E eles instigaram nossos primeiros pais, né? Lá no Gênesis, falando para Adão e Eva, e vós sereis como deuses, né? Convidando eles a provar do fruto lá da árvore. E em Jó 8,44, né? Falando desses anjos maus como os pais da mentira. O 387, aí repetindo um pouco o término da primeira parte do tema, né? Então a escritura fala que a criação, né, a obra do Criador, ela é simbolicamente representada para nós em 6 dias de trabalho. No 7º dia seria o descanso. E aí a gente falou lá atrás que o 8º dia seria o dia da nova criação em Cristo. 338, ele vem dizendo que nada que existe, tudo que existe deve sua existência a Deus Criador. Cada criatura possui a sua bondade e sua perfeição próprias. Então, o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura para evitar um uso desordenado das coisas. A gente vai voltar a isso no final. Que menospreze o Criador e acarrete consequências nefastas para os homens e seu meio ambiente. Né? Então, a criatura ela deve respeitar a bondade da criação e utilizar ela da forma mais ordenada possível. Não utilizar de forma desordenada, que acarrete consequências nefastas para os homens e para o meio ambiente. No 340, dizendo da interdependência das criaturas, né, que a interdependência das criaturas, dos peixes, dos vegetais, do ser humano, ela é querida por Deus. Nenhuma criatura se basta a si mesma. Ou seja, elas dependem uma da outra. E elas só existem em dependência recíproca, para se complementarem mutuamente a serviço umas das outras. Beleza do universo, no 341, a hierarquia das criaturas. Então, além de interdependentes, existe uma hierarquia entre as criaturas, né, entre os seres criados. E essa hierarquia, ela é representada na sequência dos 6 dias da criação, indo do menos perfeito para o mais perfeito. E termina, então, lá nos seres humanos, que seriam os seres mais perfeitos, né? Então, o homem é a obra-prima da obra da criação. Né? Em alguns momentos na Bíblia, né, fala que o homem domine sobre os peixes e o mar, domine. Então, voltando no slide anterior, esse domínio não é um domínio sem cuidado. Tem que cuidar da criação. E disse Deus, no Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, essa ordem, né, de domínio não é um convite à exploração despótica da natureza, né, mas um convite para participar no poder criador de Deus, mediante seu trabalho. O homem colabora no aperfeiçoamento da criação. O homem, lá a gente viu na apresentação passada, que ele também é criado em estado in statu viae, né? Então, em estado de caminhada.
Então, ele participa da criação. A última carta encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, fala justamente sobre o cuidado que o ser humano tem que ter no bem criado, né, na terra, para garantir que a gente mantenha a terra para os nossos descendentes. Então, eu tirei um trecho lá da Laudato Si, que fala o seguinte: crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la, né, a terra. A violência que está no coração humano, ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Esquecemos-nos de que nós mesmos somos terra. Né? Lá no Gênesis, no começo, o ser humano ele é criado da terra. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar permite-nos respirar e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Então, um trecho lá da Laudato Si, convidando a gente a cuidar da casa comum, né, que seria a terra, a criação. Continuando aí agora sobre o mundo material, né? A gente estava falando sobre o mundo espiritual. Então, sobre o mundo material ainda, solidariamente entre todas as criaturas, pelo fato de terem todas o mesmo Criador e de todas estarem ordenadas à sua glória. Então, todas as criaturas têm uma solidariedade entre elas, porque todas foram criadas do mesmo Criador. Então, todas vêm da mesma origem. Então, são ordenadas e são solidárias. E o sábado, né, como a gente comentou, seria o fim da obra dos 6 dias, né, o dia do descanso, e o 8º dia, o dia da ressurreição de Cristo, né, que seria a primeira criação, encontra o sentido e ponto culminante na nova criação. Seria o 8º dia, né, o esplendor, seria cujo esplendor ultrapassa o da primeira criação. Aqui eu tinha colocado só uns links para a gente entrar na Laudato Si e na data de hoje, que é uma data especial, mas lá no fim eu vou colocar um áudiozinho curto sobre o tema. Aí agora falando da realidade criada do homem, já em específico do homem. Então, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, lá no Gênesis 1:27. Né? Então, está dizendo aí que o homem foi criado à imagem, o homem e a mulher foram criados. Então, o homem ocupa um lugar único na criação e a gente vai bater principalmente nessas 4 características do homem. Primeira, que ele foi criado à imagem de Deus. Segundo, corpore et anima unus, que o homem é uno de corpo e alma, que foi criado o homem e a mulher, e que Deus estabeleceu o homem em sua amizade. Em relação à primeira característica do homem, né, ele foi criado à imagem de Deus. Ele é um ser capaz de conhecer e amar o seu Criador. Ele é o único ser, né, capaz de conhecer e amar o seu Criador. As plantas, os outros animais não têm essa condição. Nós, seres humanos, sendo ali a obra mais perfeita, somos capazes de conhecer e de agradecer a Deus pela criação, né, pela nossa vida. Somos a única criatura na Terra que Deus quis por si mesmo. A única criatura, é uma outra característica. Por ser a imagem de Deus, tem a dignidade de pessoa. Então, nós, sendo a imagem de Deus, nós não somos uma coisa qualquer. Nós temos a dignidade de uma pessoa. Não, ou seja, ali complementando, não é apenas alguma coisa, mas alguém. Acho que a gente falava lá no 2º ou no 3º tema, quando eu questionei se Deus era o quê ou quem, né, da pessoalidade. E aí nós também temos essa dignidade de pessoa. A gente não é uma coisa, a gente é um alguém. No Catecismo 359, cita lá que São Paulo ensina-nos que 2 homens... Deixa eu pegar o catecismo aqui, que eu não coloquei o texto inteiro. 359. Eu achei esse trecho legal, por isso que eu coloquei ele aí. São Paulo ensina-nos que 2 homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão, diz ele, foi criado como um ser humano que recebeu a vida.
O segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. O segundo Adão estabeleceu sua imagem no primeiro Adão quando o modelou, e assim se revestiu da natureza deste último, e dele recebeu o nome, a fim de não deixar perder aquilo que havia feito à sua imagem. Primeiro Adão, segundo Adão. O primeiro começou, o segundo não acabará, pois o segundo é verdadeiramente o primeiro, como ele mesmo disse, eu sou o primeiro e o último. Achei bem legal essa parte do catecismo, né? Até, assim, para nós que entendemos muito mais na temporalidade humana, a gente se perde um pouco. O segundo Adão criou o primeiro Adão, se fez a imagem do segundo, mas assim, eu achei muito legal essa parte do catecismo. Uma terceira característica lá, então, do homem, né, como corpore et anima unus, né, falando lá, então, do que ele é uno de espírito, de corpo e de alma, né? Então, em sua própria natureza, o homem une o mundo espiritual e o mundo material. Lá no Gênesis ainda, o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, né? A gente estava falando há pouco que a gente é criado da terra. E insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então, fomos criados como corpo da terra e insuflada a alma no nosso nariz, né? Aí é uma forma simbólica, né? De entender a criação do primeiro homem. Não necessariamente a gente foi criado da terra e a alma colocada pelas narinas. É uma forma simbólica de se trazer a criação na Sagrada Escritura. No Catecismo 363, ainda falando da alma e do corpo, explica que a alma é um termo que designa na Sagrada Escritura a vida humana ou a pessoa humana inteira, a alma. Mas designa também o que há de mais íntimo e o que há de mais valor no ser humano. A alma, então, seria o que há de mais íntimo e o que há de mais valor. É aquilo que mais particularmente o faz ser imagem de Deus. Então, entre corpo e alma, a alma é o que nos faz mais particularmente ser a imagem de Deus. A alma, então, é o nosso princípio espiritual. O corpo, ele participa da dignidade da imagem de Deus, diferentemente da alma. O corpo participa. Então, ele é corpo humano precisamente porque é animado pela alma espiritual. E é a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se, no corpo de Cristo, o templo do Espírito. A pessoa inteira, o corpo e a alma. No Catecismo 366, e aí tem também no nosso texto do tema 6, dizendo que a alma, ela não é produzida pelos pais. A alma, ela é diretamente criada por Deus. Então, quando um pai e uma mãe concebem um filho, a alma daquele filho não é concebida pelos pais, ela é criada automaticamente, quando criada a vida daquele ser por Deus. Né? Então, ela não é repassada pelos pais. E que a alma é imortal. Ela não perece quando da separação do corpo na morte. Então, quando morremos, o que se decompõe ali é somente o corpo. A alma, ela é imortal. E ela se unirá novamente ao nosso corpo na ressurreição final. A última característica do homem, acho que é a penúltima, a terceira, né? A terceira, homem e mulher os criou, né? A igualdade e as diferenças queridas por Deus. Então, o homem e a mulher têm características de igualdade e também diferenças. E tantas as características de igualdade quanto as de diferenças são queridas por Deus. O Catecismo 369, ele fala disso, que o homem e mulher, por um lado e por outro, eles têm perfeita igualdade como pessoas humanas, mas, por outro lado, em seu ser respectivo de homem e de mulher. Então, com as suas características individuais, né, na sua diferença, mas, ao mesmo tempo, na perfeita igualdade como pessoas humanas. E aí, no 370, eu também achei interessante, porque a gente sempre vê... Deus não é, de modo algum, a imagem do homem.
Deus não é de modo algum a imagem do homem. Não é nem homem, nem mulher. Deus é por espírito, não havendo nele lugar para a diferença dos sexos. Mas as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus, as de uma mãe e as de um pai e esposo. Então aqui eu achei legal essa parte, porque eu sempre vendo Jesus Cristo ali como um homem e fazendo a semelhança dele, ele, as três pessoas, né, ele sendo Deus ao mesmo tempo, eu sempre fiquei assim, homem, a mulher, na minha cabeça sempre homem, né, e aqui vem dizendo que, ao mesmo tempo, ele não é nem homem nem mulher, né, ele é puro espírito, Deus, Jesus Cristo, mas que as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus. Deus quer o homem e a mulher um para o outro, né? Então eles foram criados um para o outro, o homem e a mulher. Né? No Gênesis 2:18, né? Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Né? Então, tendo criado ali Adão, criou uma mulher para poder os dois se completarem. Então, no matrimônio também, Deus une homem e mulher formando uma só carne, né? Para que possam transmitir a vida humana, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Né? Ainda na complementaridade entre homem e mulher. Aí já a última característica, né? Falando do homem no paraíso, a igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Então, enquanto permanecessem na intimidade divina, o homem não devia morrer nem sofrer. Então, lá, Adão e Eva, antes do pecado original, eles foram criados nesse estado, em que não morreriam e nem sofreriam. E toda essa harmonia no homem em si mesmo, entre a criatura e o Criador, o homem e a mulher, bem como o primeiro casal e toda a criação, constituía o estado que eles chamam de justiça original. Então, eles tinham esse estado de santidade e de justiça original. E que o domínio do mundo, né, e o domínio entre aspas, que Deus havia outorgado ao homem desde o início, realizava-se, antes de tudo, no próprio homem com domínio de si mesmo. Então, antes do domínio do homem sobre a terra, o domínio do homem sobre si mesmo. Então, o homem estava ali intacto, né, nesse estado de perfeição e de justiça original. E ordenado, livre da tríplice concupiscência, que o submete aos prazeres dos sentidos, à cobiça dos bens terrestres e à autoafirmação contra os imperativos da razão. Né? A tríplice concupiscência que vem ali logo depois com o pecado original. Então, o homem estava ali naquele estado repetindo, de santidade, de justiça original, em que ele não morreria, não sofreria, e assim por diante. Por fim, eu acho que, salvo engano, é o último capítulo, o último parágrafo do texto 6, fala lá que toda essa harmonia da justiça original, prevista para o homem pelo desígnio de Deus, que será perdida pelo pecado dos nossos primeiros pais. Então, eu deixei esse parágrafo como término no último slide, justamente aí para também fazer o vínculo com o próximo tema que a gente vai estudar, que é o pecado, né, o pecado original. E aí, só para terminar, o Papa Francisco, há uns dias atrás, instituiu o dia de hoje, aí coincidiu com a nossa apresentação, dia 1º de setembro, como deixa eu ler o trecho aí, na próxima terça-feira, aí é o texto que eu peguei lá da semana passada, 1º de setembro, celebrar-se-á o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Em comunhão de oração com os nossos irmãos ortodoxos, então já era uma data que os ortodoxos mantinham como o dia para o cuidado da oração, de oração e o cuidado da oração. E aí a gente, os católicos, passaram a adotar também essa data, né? E com todas as pessoas de boa vontade, queremos oferecer a nossa contribuição para a superação da crise ecológica que a humanidade está a viver. No mundo inteiro, as várias realidades eclesiais locais programaram oportunas iniciativas de oração e reflexão para fazer do dia um momento significativo também em vista da adoção
de estilos de vida coerentes. E aí, voltando no que a gente falou justamente, né? Fomos criados para dominar a Terra, mas é uma dominação em parceria com os outros seres, um dependendo do outro. Não é uma dominação de aniquilação da Terra para que ela daqui a um tempo. Então, algumas coisas interessantes, assim, só aí da gente... em algum momento você colocou assim, você pegou assim como doutor Angélica. Doutor Angélica é São Tomás de Aquino. Então, em alguma cópia aí ficou cruzada a citação. Mas o que é interessante é a gente lembrar o seguinte: o homem tem uma dificuldade de conhecer as coisas, porque desde o pecado original a inteligência dele está turbada. Né? Ele já vê que as coisas são bens, mas ele não vê se esse bem está diretamente orientado para o bem maior, que é Deus. Tá? Então, ele às vezes confunde as coisas que são passageiras, tá? Com aquilo que é perene, que é eterno. Então, os anjos não têm essa dificuldade. Quando eles conhecem alguma coisa, como eles não têm o corpo, eles são diretos do espírito, o conhecimento que eles têm já é pleno. Então, a inteligência do anjo mostra, né, para a vontade se ele quer aquilo ou não. Então, dessa maneira, faz com que o anjo já conheceu, e se ele, com a sua vontade, que também é firme, não é como a vontade do homem, né, que estudeia, umas vezes agarra, depois solta, e depois tem que voltar aquilo, e depois já está do outro lado. A vontade do anjo ela é firme. Então, quando ela conheceu plenamente, e aí ela quer aquilo da maneira que fez a opção livre. Então, aí ele já não volta atrás. Então, mais do que a gente pensa assim, o anjo tem uma incapacidade de se arrepender. Tá? Então, não se trata disso. Se trata de que ele não tem por que se arrepender, porque ele tinha o conhecimento. Quando a gente dá mais, no caso do homem, quando a gente dá mais argumentos, puxa, é verdade, agora eu conheço melhor. Não tinha feito a melhor escolha. Agora sim, eu conheço e tal. É o próprio homem, né? Puxa, se eu pudesse voltar atrás e tal. O anjo, pô, ele não tem essa necessidade. Tá? Então, o que ele faz? Depois que ele escolhe uma vez, o termo teológico que se diz é cristaliza a vontade dele naquela opção. Então, agora, por que eles se revoltaram contra Deus? E de fato não quiseram mais servi-lo? Quando a gente tem um grito lá de São Miguel, a tradução desse nome é quem como Deus. Então é como ele se coloca à frente dos anjos que continuaram fiéis a Deus, contra aqueles que disseram não servirei. Qual foi exatamente esse momento em que os anjos decidiram, bom, não vou mais servir a Deus? Então não se sabe. Então são formulações teológicas, assim, um pouco de ficção, né? Então, uma mais assim aceita, interessante, é pensar que a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo, elevou não só a condição do homem, né, mas superior à dos anjos, como se diz no Salmo, mas particularmente de Nossa Senhora, que a colocou como rainha deles. Então, nesses momentos, os anjos também estavam vendo plenamente isso, e eles tinham que escolher a vontade deles. Bom, eu que sou anjo, sou superior ao homem, vou agora me colocar numa condição de ter que reverenciá-lo também. Porque Deus não se fez anjo, Deus fez homem. Então, é uma prova de humildade. O estado de prova aí é justamente isso. Isso não é de fé, quer dizer, isso é uma coisa opinável. São Tomás dá um argumento interessante, assim, dizendo que é isso. Os homens viram que Deus se encarnou, Deus fez homem, né? Você tem que reverenciar um homem, reverenciar os anjos, isso não vou ser. Combina também com esse estado aí de então os anjos têm essa situação. De fato, é sabido que cada um tem o seu anjo da guarda e ele é uma ajuda para sugerir na nossa imaginação.
né, e na nossa memória. Mas ele não interfere na nossa vontade. Nossa vontade permanece livre. Como o anjo, ele tem também o mesmo poder que o demônio tem. Também é um anjo. Satanás era Lúcifer, o mais perfeito que eu tinha criado, mais próximo dele, que foi o primeiro a se revoltar e arrastou consigo uns outros. Então, ele apresenta na nossa imaginação e na nossa memória. Então, a gente pode até sentir. Agora, tem valor moral ou não, se a gente consente, ou seja, a gente pega a nossa vontade e aceita aquela sugestão. Tanto no anjo bom, quanto no. Então, é colocado aí que pelo menos um anjo a gente tem, por quê? Né? Questão assim de colocar de forma dogmática, né? Mas os santos, antes dos padres da igreja, diz que a gente pode ter um anjo para cada país, um anjo para cada nação. Né? Em Fátima aparece lá o anjo de Portugal. Né? Uma festa no calendário português, o anjo de Portugal, para aproveitar que a gente tem um anjo do Brasil. Né? São José Maria falava de que, nas escrituras, né, a citação de que tinha lá o arcanjo ministerial. Então, tinha um anjo da guarda dele, né? Desde a ordenação dele como presbítero, ele passou a ter mais um, né, anjo, que era um anjo mais de devoção do que propriamente. Quando a gente fala assim, essa expressão de fé, ou seja, isso aí tem que crer ou não está de acordo com a igreja católica. Quando a gente fala assim, comum, se pode ou não, né? Na questão assim de do donar. Tem muita coisa opinada. Depois da situação aí do homem, que era maravilhosa, né? Então, Deus colocou aí esses chamados dons préternaturais. Né? Era bacana, a gente trabalhava, o trabalho saía certo logo na primeira. Cansado? Era bom, né? Quer dizer, o homem tinha ali uma dedicação ao trabalho e as coisas andavam adiante. Né? Eu ali, pô, as coisas iam cada vez bem, né? Planejava e saía como bem, né? Tinha pensado, tal, e conseguia executar, né? Não parava lá no meio do trabalho para conferir o WhatsApp, tal. Se não acontecesse, não dava. Por quê? E não cansava também, ele trabalhava... devia ter um cansaço físico, mas que o sono era suficiente para repousá-lo, né? Então... Não tinha um cansaço físico. Então, assim, não tinha esse cansaço, o peso, a amargura que dá de ter realizado um trabalho, né? Que, poxa, às vezes bom, às vezes não, mas insatisfatório, né? Então, assim, a própria natureza do homem, ele necessitava um descanso. Né? Então, a gente tem que falar assim, do cansaço em outro estilo do que a gente conhece. Cansaço de fazer bem, assim, sentir que cumpriu bem as coisas. Tá? Então, você trabalhou bem, esposo e tal, trabalhei. Bom, agora eu tenho que me preocupar de outra coisa, né? Então, realmente tinha essa solução. Bem, assim, até aquele cansaço impedia ele de fazer as coisas, né? Ele estava bem dosado também. Não tanto que ele tinha que se dedicar àquilo e depois se ocupar ainda de outros momentos, né? Mas pode pensar assim, que só não deixava ele repousado, ele acordava disposto a trabalhar tudo de novo, né? No dia seguinte. E as coisas não bem, né? Então, alguém vai pensar, você vai entrar num ciclo aí de um homem já não se cansa, porque ele dorme, né? Então, por que é ter o dia do descanso? Que Deus queria que estava ligado. Não tinha talvez uma situação. Acho que é deixar. Calorão. Então, também essa situação, né? Propriamente, o que o homem, talvez, me fala assim, morreria, né? O transe da morte não seria doloroso, não seria um sofrimento tremendo, sabe? Mas o que pensar que talvez não fez. Ia viver enquanto ia estar no corpo mortal, pronto, sempre. Por viver no tempo e tal. Então, dizer que o homem adormecia em Deus e pronto. Né?
Então, daí sempre vai ser, caramba, mas se tudo era tão jóia, assim, tão bem, como é que ele foi? Mistério. Então, ele só passou a lei a partir de Adão? Não, a partir do começo da criação. Qualquer coisa Contar o tempo, assim. porque o tempo é a medida um tanto, assim, mesmo do desgaste das coisas. Né? A partir do momento que elas começaram a ser, começaram também a deixar de ser. O tempo é uma compreensão interessante isso aí. O tempo, fisicamente, é um negócio muito difícil até de definir, não só de compreender. Né? De falar assim, o tempo é isso. Filosoficamente, é mais fácil falar que é a passagem do antes para o depois. Né? Então, a conotação da ciência física que corresponde a exatamente isso aí. Né? Não é só o reloginho, não, espera um pouquinho. O que era antes do reloginho? Aí a gente vai ter que entender também um pouco mais isso aqui a gente falava, né? Está na Humanigênesis, que foi citada aí, que é isso, as condições do homem. A Bíblia não está para ensinar ciências, né? Para ensinar que é o caminho da felicidade do homem e o destino dele e como ele faz para alcançá-lo. Né? Então, dizer que o homem foi criado da terra, não propriamente do barro em si mesmo, da argila, né? Mas uma coisa pré-existente. Né? É só compatível se alguém também queira pensar que o homem veio de um símio. Né? A igreja respeita isso. Isso, cada um diga o que quiser. Né? Coloca, estudem. Né? E aprofunde e veja como for. Se antes disso pensar, não, então vejo umas bactérias lá, e que antes disso, tal. O que está querendo sempre salvaguardar é que houve um primeiro casal e que a alma foi infundida por Deus. Na literatura médica, o morrer, ele vai progredindo com o passar dos anos, tá? Então, sendo que a quase totalidade dos escritos é a percepção de que o homem morreu quando ele expirou. A gente fala assim que o homem morreu quando parou o coração, é muito recente. É menos de 200 anos, assim, que mesmo em romances de literatura, o médico começa a falar assim, morreu quando parou o coração. Né? Tanto que hoje o médico já sabe, não, morreu quando teve a parada de funcionamento do tronco cerebral, né? O cérebro tem a morte cerebral, mas por menos o tronco cerebral não funciona, né? Então, só que na literatura ainda você não vê ninguém lá poeticamente dizendo, né? Que o cérebro deixou de funcionar. Né? Mas durante um tempo era casado, assim, o conhecimento comum das pessoas do conhecimento médico como expirar. E o espírito, né? É a mesma palavra para sopro, parecido com vento, uma coisa assim, de uma certa forma, que a gente percebe, que a gente sente, mas sugere uma certa imaterialidade. Né? Só que o vento é o ar em movimento. Né? Mas, assim, olha, isso é ar, é uma matéria. Né? Mas como ela era pouco perceptível, então tinha isso aí. Então, quando, primeira coisa, está vivo, o que faz? Chora, né? Assim, primeiro tem que ter inspirado, lógico, mas você ainda não capta, né? Em que momento que inspirou, mas sim quando ele expirou, quando ele chorou, né? Depois, então, o último expiro, né? Então, essa situação, então, quando morre, né? Então, você pode comparar assim, com a questão da separação da alma do corpo. É como se estivesse expirando a alma. Exatamente. Então, porque Deus a narrativa do Gênesis... depois o homem expirou a alma do corpo. Exatamente. A narrativa é poética. A narrativa do Gênesis, ela não é científica, como os argumentos inclusive científicos que a gente tem hoje. Mas ela é poética. Né? Então, assim, essa primeira insuflou nas narinas, né? Ou seja, colocou ali, estava parado, então... Né? E é interessante também, eu gosto muito de pensar nisso, né? Essa expressão aí, que é esse primeiro sopro, né? Nas línguas semíticas, se diz ruá. Ruá, que também é um pouco a própria a interpretação fonética do que é um vento passando. Seria nas línguas aramaias. Então,
Aí depois, aquele primeiro lugar que se imagina que na África tenha nascido os primeiros homens, chama Vale do Ruá. Né? Então, foi ali, então, que Deus pegou, assim, o primeiro símio e né? E ele passou a ter inteligência e vontade livres. É muito fácil, assim, tá? Filosoficamente a gente percebe isso, né? Você nunca vai imaginar lá um macaquinho, né, em posição lá de pensar, né, de refletir sobre a sua conduta. Né? Quer dizer, não precisa alguém falar que Deus, quer dizer, existe uma coisa no homem que é muito diferente. É essa, né, a capacidade de refletir sobre as suas condutas. Né? O que é mais próprio do homem também, amar, que é amar, mas aí depende de como a pessoa vai entender amar, que é uma palavra tão complicada assim, e os outros animais, mas antes disso como que a gente sabe que é um homem e não um outro ser e tal, né? Antes do homem, né? Talvez assim, naquele passo eminente. Então, a questão antropológica, filosófica disso, e mesmo arqueológica, é dizer se ele tinha piedade. Ou seja, se ele cultivava uma memória, respeito pelos anteriores. Né? Então, você sabe disso se a pessoa foi enterrada. Não é que simplesmente ela estava andando, caiu e foi deixada, e aí se acumulou terra em cima. Tem estudos para você mostrar isso aí. Mas não. Não, ela foi, cavaram, colocaram ela aqui, cobriram de terra, ou cobriram de pedras, ou deixaram aqui e queimaram, né? E junto colocaram esses outros objetos. Né? Quando existe isso, existe homem. Então, a história conta, desde quando existe aí o homem, né? Mais ou menos em torno de 200 mil anos. Né? Então, são essas situações. Agora, esse homem então, já é considerado que ele faz uma coisa não instintiva. Ou seja, ele pensa, ele conhece, ele escolhe fazer uma coisa. Né? Que é o que a gente está considerando liberdade. Os anjos, então, não teve essa chance de refazer, né? Porque, por uma coisa, para dar continuidade aqui, é o que a gente falava, né? Religião, um termo latino, né? Tem várias origens, mas que o catecismo explica essas duas. Né? É um momento de religar o homem em Deus. A gente vai ver que ele se separou na próxima aula. Acho que é o reunião. Ou de reeleger, de reescolher. Um momento em que ele pode, bom, a primeira vez ele escolheu ficar longe de Deus. E agora? Tem a chance de escolher ficar próximo dele de novo, ou de novo me passar dele. Então, reeleger ou religar. Eu acho interessante, vai complementar um raciocínio que o Chesterton faz no livro dele, O Homem Eterno, justamente esse momento que seria o homem virou homem. Então ele pega os registros mais antigos que nós temos, conhecimento são as pinturas rupestres das cavernas. Ele compara as pinturas rupestres dos homens, do homem de Neandertal, que seria mais próximo do primeiro, vamos dizer, o ancestral dele, o primata. Ele falou, o primata não conseguia nem segurar um lápis, uma coisa. O homem das cavernas pintava com perfeição. Então, existe um abismo muito grande que a ciência coloca milhões de anos, bilhões de anos, que parece que suaviza, né, essa passagem. Eu acho interessante esse raciocínio que ele faz. Também, assim, hoje, talvez isso na época do Chesterton ainda não estava claro, mas o Homo sapiens conviveu com o Neandertal. Um negócio assim, não há uma explicação biológica, né, sucessiva, correta. Aquela figurinha que a gente viu lá no colégio, né, do homem assim, né, que vai dormindo e tal, dá saltos, né, não tem explicação lá, né, tem época de convivência, precisaria de muitos outros estudos, né, mas enfim, isso também é só a parte física, né, é interessante. E sobre isso podemos estudar e continuar vendo, e beleza. Né? Essa é a parte do corpo, que é o que a gente falava, o anterior que já existia, que Deus agora resolve mostrar um pouquinho. Essa figurinha aqui eu vou amar. Talvez eu vou depilar um pouco, vou fazer ele andar mais de 2 patas, né? Vou
dá o domínio do fogo, enfim. Depois ele vai inventar umas mitologias. O amor de Deus é sempre colocado, né? O bacana desses temas todos, assim, que volta e meia a gente está nesse tema, né? Então, assim, é maravilhoso. Jesus espera uma resposta, assim, da gente, né? De veneração, culto, uma coisa assim distante, né? Isso tudo que me diz hoje. Não sei se o Michael tinha alguma questão mais assim para perguntar, para resolver. Não, tem que experimentar um pouco aí. Quando, acho que o irmão falou, assim, que o ser humano passou a ser humano evoluído, a partir do momento que ele começou a reconhecer. O animal não reconhece, a planta não reconhece o Criador. Será que no outro estágio nosso, achando que reforma um pouco, onde começaríamos a conviver com o ser humano evoluído? Não. Tem um fundamento? Acho que isso já está bem respondido assim nas Escrituras. É um tema que vem aí para frente, né? Que é a plenitude do homem em Jesus Cristo. Então, essa é o que você está perguntando. Na verdade, deveríamos ser nós. Por incrível que pareça, a nova criatura, o homem evoluído, é o que João citava ali, né? Que é o homem renascido em Cristo. Então, de fato, a gente vê isso quando a pessoa realiza esse plano. Entende? Então, se pensar lá numa rosinha lá, quem deu um botão? É rosa? Rosa. Um botão de rosa. É rosa. Mas assim, vai ser rosa plena, vai precisar puxar, né? Então, isso acontece em nós quando a gente começa a corresponder à graça de Deus. Né? Os outros temas vão nessa linha. Tá? Quem é o homem evoluído? É o santo. São Paulo fala, né? Eu sou que vivo, mas é Cristo que vive. Então, pensar lá, puxa vida, se você olha lá, caramba, Adão estava tão bem ali, então parece mais evoluído que a gente, né? Com autodomínio, com tudo assim e tal. É que assim, nós, né, correspondendo à graça de Deus, estudando, dando oração, recorrendo aos sacramentos, podemos estar super isso. Você pega aí as encíclicas, né, e vê, o Francisco para falar as últimas, né? Se eu vivesse dessa maneira aqui, se eu contagiasse esse desejo de viver assim, e os outros homens também vivessem assim, com certeza a gente seria mais feliz. Mas não seria mais feliz. A gente utilizaria melhor a tecnologia para o bem comum. Não se trata aí de, em nenhum instante, falar assim, não vamos atrás de tecnologia. Acho que não vamos atrás de tecnologia para poder alimentar muito melhor as pessoas, vamos atrás de tecnologia para deixar de ter trabalhos assim, quase que não condizem com a dignidade humana e que a gente pudesse ter mais tempo livre para cultivar a vida intelectual, né, a vida artística. Então, é um desejo disso. Agora, como fazer isso que, ao mesmo tempo, cuidando dos demais, cuidando da casa comum, pensando que tem um futuro aí, há muitas gerações pela frente. Então, se você pega e fala, se eu me disponho a viver isso aqui, acho que, assim, uma coisa maravilhosa, vejo um pouco assim, que o João vai curtindo, assim, descobrir o catecismo de católico. Porque, é um manual de funcionamento do homem. Um dia você tinha lá um Blu-ray que você pensou que era igualzinho um DVD, ponto, né? Não, né? Eu descubro que tem muitas outras funções e dá outras coisas e tal, né? Isso como é que eu penso? Alguém dá uma dica, assista um tutorial, mas se eu pegasse o manual, lesse e tal, assim, eu vejo que tem funções a mais, né? Então, de certa maneira, o catecismo é isso, né? Então, eu tô com uma dúvida, tô com uma crise dos 40 anos. Um momento para resolver esse crise, isso não é simples, né? Aprofundar naquilo. Acho que a gente tá num momento agora, assim, também de chocante, assim, o senhor não super bem, né? Estamos aqui no alto da montanha, agora tem a volta para casa e tal, não pode acontecer nenhum acidente, né? Nós sabemos que já vai ter uns tornozelos torcidos, porque ele está morto. Eu fiquei com uma dúvida, Maurício, eu não coloquei na apresentação,
colocar. Que ele diferencia aqui no catecismo o espírito da alma. E aí eu fiquei um pouco na dúvida, assim, de qual que é a distinção entre espírito e alma. Ele fala aqui que, por vezes, ocorre que a alma parece distinta do espírito. Assim, São Paulo ora para que nosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado e irrepreensível na vinda do Senhor. A Igreja ensina que essa distinção não introduz uma dualidade na alma. Espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para seu fim sobrenatural. Espírito. O que sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Eu perdi um pouco nessa explicação aqui. Eu precisaria estar verificando aí, existem livros que comentam cada um dos pontos assim, do catecismo. Então, para falar, olha, isso aqui, a evolução desse ponto vem logo de um antecedente, uma coisa que é do nada, e aí eles começam a escrever isso. Tá? Então, vou arriscar falar uma coisa, depois, estando gravado aí, a gente tem a chance de, olha, peraí, aquela coisa que falou lá, não é bem assim. Mas é que existe uma compreensão interessante. Os animais têm alma. Tá? Os vegetais têm alma. E o homem tem alma. Mas é óbvio que a gente vê o vegetal, o animal e o homem não é a mesma alma. Tá? Então, essa é uma explicação que eu conheci em São Tomás, não sei se já vem anterior, mas talvez até Aristóteles já falasse alguma coisa desse tipo, né? Porque não é exatamente assim religioso, é filosófico. Então, a alma vegetativa, né, é de um jeito. O animal, enquanto ele tem esse tipo de alma vegetal, que faz com que ele não seja vivo, mas ele também tem umas funções a mais. É uma que faz com que seja vivo. Tá? Eu gosto de dar um exemplo que é: o desenho está parado, é desenho. O desenho começa a se mexer, é desenho animado. Ou seja, tem ânima, que é a alma. Tá? Que é o próprio do movimento. Tem lá uma coisa, pô, está vivo ou não está vivo? O que é isso aí? Se mexeu, está vivo. Se mexeu por si mesmo, né? Automovimento, né? Então, agora, o homem, então, tem essa alma, como do vegetais, mas tem a alma humana. Tá? Então, talvez o que ele quer justamente é colocar essa situação aí, né? De que a alma humana, né? Por ser, assim, capacidade intelectual, vontade, tal qual, assim, mas que o que faz com que essa passe de ser uma alma animal e passe a ser uma alma humana é justamente esse momento de insuflar o espírito. Mas a diferença é que é a única que se assemelha não é uma coisa que dá para separar, né? Então eu posso tirar aqui o espírito e a alma humana, tá? Então aí está falando justamente isso, que não é possível separar isso. Né? Então, a princípio dá uma contradição. Você não pode ser uma coisa e uma diferente dela, ao mesmo tempo sobre o mesmo tempo. Então, a gente utiliza na linguagem comum, alma e espírito, porque a gente está falando da alma humana, e a gente já sabe que o espírito veio e ele é a condição do que era uma alma animal. Mas então, e aí é interessante, é como uma situação. Então, ele pegou e colocou ali no guaxinim, esse filme do Guardiões da Galáxia, que um deles é um guaxinim. Colocou ali um guaxinim, né, de forma espiritual, né? Ele começa sendo um guaxinim, agora capaz de Deus. Talvez essa situação. Teria que ver corretamente, tanto na linguagem, tá? Muito das coisas acontecem quando você passa de um idioma para o outro, né? Passa do grego para o latim, tem já umas separações assim. Depois você pega uma tradução, de uma e outra, como que isso diz. Mas eu entenderia, se tivesse que responder para você, eu acho que eu fico bastante satisfeito com essa minha compreensão. Sabendo disso, né? São os pontos densos, assim, né? Assim, tratando de fez aqui em 1 hora, estava até tentando esticar um pouquinho mais. Imagina, se a gente colocasse isso com outra, onde também toda era a criação, mas
como que é esse momento, né, João? Em que as respostas, né? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, estão baseadas na criação. Por isso. Mas hoje fica mais claro tudo isso aí do que outra forma que a gente coloca. No final, ele até fala, né, que é um ponto de partida para o diálogo, né, com outras religiões e pessoas que não têm fé. A partir de um ponto aqui, né? É isso. Dando uma graça. Legal, ficamos assim num suspense para puxa vida, o que aconteceu? Nós sabemos que foi um anjo, né, que veio tentar, olha, é um pouco assim de desculpa para nós humanos, né? Afinal de contas, uma criatura superior veio e armou uma cilada, uma arapuca, colocou uma armadilha. Trabalho, né? Tá bom. Obrigado, pessoal.